Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos aí nesse sexto domingo do tempo comum para refletirmos a palavra de Deus. O que o Senhor tem a nos dizer em tempos, eu diria assim, tão difíceis, tão complicados até de viver, né? De refletir a vida. Pois bem, a liturgia deste domingo, ela está na primeira leitura, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, de 9 a 14, perpassando aí 1 Coríntios 10, 31 a 11, e o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo de 10 a 45. Portanto, reflitamos a palavra do Senhor. O missal dominical ele traz um título interessante para a gente: a lepra do pecado. Esse é o nosso tema de hoje, dessa reflexão tão importante para as nossas vidas. Pois bem, o pensamento antigo dizia que toda enfermidade física é consequência de uma enfermidade moral. Ou seja, os males que a pessoa tinha, de modo muito específico a lepra, a doença do corpo, na verdade, refletia a vida daquela pessoa, da sua moralidade, dos seus costumes e, por que não, o pecado que a pessoa havia cometido. Portanto, a lepra tida como fruto do pecado, né? Para não contaminar todo o povo, o leproso era excluído do meio, ou seja, ele tinha que ficar separado. Ele não podia se juntar aos outros. Então tinha um ritual interessante que ele tinha que cobrir todo o corpo, e quando se aproximasse de alguém ou alguém se aproximasse dele, ele deveria gritar impuro, impuro, para que as pessoas também não se tornassem impuras. Porque a lepra não tinha cura, né? A ciência não era evoluída. Então, o único meio de tratar seria através da religiosidade, ou seja, a exclusão do doente. Pois bem, acontece que Jesus, nesse episódio do Evangelho, ele cura o leproso, sabe? Então, a cura através de Jesus quer dizer libertação, ou seja, a pessoa ela é reinserida no seu meio. Olha que interessante isso, né? Jesus cura a lepra ao se deixar contaminar. Jesus toca a ferida. Não podia nem chegar perto, quanto mais tocar a ferida. Mas ele é o Filho de Deus, ele toca, sabe? Participando da doença, Jesus participa da doença. Assim, Jesus assume também em si toda a miséria e sofrimento do homem. Jesus participa conosco da nossa humanidade. E ao participar conosco da nossa humanidade, ele também nos liberta, ele nos cura. Libertando o homem, essa cura se completará na paixão e morte de Jesus. Jesus, ele é crucificado fora da cidade, fora do meio, entre dois ladrões. E a morte de cruz era uma morte violenta, uma morte que, de certa forma, atentava contra a dignidade da pessoa. Embora o Filho de Deus não tivesse pecado, ele carregou nos ombros todos os nossos pecados, a nossa lepra, eu vou dizer assim. Ele assumiu isso em si, tá? Mas e hoje? Atualizando a palavra de Deus em dias de hoje. Quem são os banidos e excluídos? Quem são os leprosos de hoje? Assim como no tempo de Jesus, são todos aqueles que não se enquadram nos conceitos de normalidade da sociedade contemporânea. Inclusive, o pensamento diferente já produz uma situação de exclusão. Não pode pensar diferente, tem que pensar igual. Ou seja, uma ditadura também através da imprensa, dos órgãos oficiais.
A censura que antes parecia já esquecida, enterrada nos anos 80, insiste em voltar. Toda vez que se levanta a voz contra, por exemplo, o politicamente correto, contra certas normatizações que são impostas a nós goela abaixo. Desce quadrado, sabe? Não desce redondo, né? Pois bem, os banidos de hoje são também todos aqueles que ficaram de fora do sistema corrupto, sabe? A corrupção que gera desemprego e desigualdades, como se fosse necessário a manutenção da pobreza para beneficiar uma classe dominante. Olha só que vivemos aí o Covid e pessoas furando fila para vacinação, outras o desvio de verbas públicas para o combate à pandemia, o desvio de verbas públicas em ocasião de calamidade como enchente. Isso também é um tipo de lepra que corrói, sabe? Toda vez que a ideologia, seja ela partidária, política, ela entra, atravessa famílias, atravessa a igreja, de certa forma é um câncer que está se instalando ali, uma lepra, onde exclui aquele que pensa diferente, né? Os banidos de hoje são todos aqueles que, de algum modo, a caridade não consegue alcançar. A caridade, amados irmãos e irmãs, segundo São Paulo, nada mais é do que o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio da nossa liberdade é a caridade. O homem, por mais livre que seja, se não tiver caridade, se não tiver amor, ele pode se tornar, mais uma vez, escravo das suas paixões. Portanto, o equilíbrio da liberdade é a caridade, o amor em ação, que deve estar exposto em pensamentos e ações do homem livre. Imitar a Cristo é ser livre com equilíbrio, buscando o bem de todos. Então, que as ações solidárias, que a fé, que a verdade alcance a todos, não apenas grupos exclusivos. Que a fé, que a verdadeira liberdade não exclua aquele que pensa diferente, não exclua o doente, não exclua o idoso, sabe? Não exclua aquele que tem uma ideologia e um comportamento diferente do seu, mas antes inclua isso para o nosso meio. Mas não é fácil incluir, não é fácil acolher. Porque o verdadeiro acolhimento, a verdadeira acolhida também implica em compromisso, em comprometimento. Jesus dizia quando curava alguém, vá e não peques mais. Muita gente esqueceu dessa última fala. Apenas quer acolher e abraçar o mundo todo, mas esquece do compromisso, do comprometimento. Esquece do ide e não peques mais. Esquece do ide e vai se apresentar ao sacerdote. E vai cumprir o rito, e vai cumprir a lei. É isso que está faltando. O pleno cumprimento da lei, sob a ótica da verdadeira caridade. Amados irmãos e irmãs, a todos vocês, um santo domingo.